Exercícios indicados para diabéticos. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo que está começando agora. Então, fica comigo até o final para vocês saberem um pouco mais sobre isso. Porque eu estou começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física fature acima de 10 mil por mês como um personal trainer de idosos. Gente, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação lá também em atendimento personalizado e também em educação física gerontológica pela PUC. Além disso, eu sou personal sênior há mais de 17 anos e sou também proprietário de uma academia há quase 10. Muito bem, hoje começando com um atraso aqui na live, alguns probleminhas aqui, mas falta de luz, enfim. Vamos lá, o importante é a gente fazer, né? E fazer essas lives e continuar entregando conteúdos importantes aí para vocês. Gente, então hoje vamos falar um pouquinho aí sobre diabetes e é um assunto que pode ser muito explorado, daria para fazer várias lives aqui, vários vídeos, tanto que a gente tem muitas publicações sobre esse assunto na nossa página. Vou me deter um pouquinho mais aqui em diabetes do tipo 2, tá? E falar sobre o que é mais recomendado atualmente em relação a treinamento, beleza? Muito bem, mas por que é importante então a gente entender um pouco mais sobre diabetes? Eu sempre falo que quando a gente vai trabalhar com pessoas idosas que têm restrições, né, tem doenças específicas, qualquer detalhe na prescrição do treino pode fazer a diferença para essas pessoas. E pode fazer a diferença para a gente conseguir resultados expressivos para ela. Porque uma coisa é a gente simplesmente passar um treino ali, feijão com arroz para ela, né? E ficar por isso mesmo. Só que a gente, assim, dessa maneira, a gente não vai conseguir atingir o resultado que a gente precisa, atender as necessidades que o meu aluno precisa. E se eu for pensar em ser um profissional destaque nessa área e faturar mais de 10 mil por mês, a gente tem que entregar resultado para o nosso aluno, tá? Acho que foi na última live que eu fiz, na terça-feira, eu falei, por exemplo, sobre artrose, que é uma doença também, né? Só uma doença, claro, com características bem diferentes dessa que eu estou trazendo hoje para vocês aqui. Mas cada doença tem os seus detalhes, né? Na hora da prescrição do treino. Então, lá na artrose, vamos lembrar que eu falei que para pessoas que têm essa doença, é importante que a gente não trabalhe, por exemplo, com uma carga elevada, né? Porque isso pode trazer problemas ainda maiores para a articulação dela que já está danificada, né? Então, qual é a alternativa que a gente teria ali? Trabalhar com sistemas de treinos diferentes. E onde a gente consegue dar ênfase, por exemplo, à contração excêntrica, né? Então eu tiro a carga elevada e acabo fazendo um sistema de treino onde eu trabalho, por exemplo, dois exercícios para o mesmo grupo muscular com uma carga mais baixa. Mas eu levo sim o meu aluno à fadiga também. Então são estratégias. São detalhes na hora da prescrição e são esses detalhes que fazem a diferença para os nossos alunos, tá? Então, é sobre isso que eu vou falar também em relação a diabetes, tá? Mas, gente, quando a gente fala em diabetes, sempre fica aquela discussão, mas qual é o melhor tipo de treino para pessoas diabéticas? Será que é o treinamento aeróbio? Será que é o treinamento de força, né? O treinamento resistido? Ou será que eu posso juntar os dois e fazer um treino combinado? Então, vamos começar falando aqui sobre qual é o maior problema, né, da pessoa que tem diabetes. É que o músculo dela tem dificuldades para captar a glicose, né, e assim essa glicose vai ficar acumulada na corrente sanguínea. Beleza. E o que a gente precisa então? Primeiro aspecto ali é melhorar a sensibilidade
a insulina, que vai fazer esse papel de captar a glicose para a musculatura, né? Então, gente, é melhorar a resposta das células do corpo ao hormônio insulina e fazer, então, com que esse sistema ele seja regularizado, tá? Até porque, se a gente for pensar, aproximadamente 80% de toda a glicose do sangue é regulada pelos músculos. Então a gente consegue entender aí a importância de todo esse mecanismo estar regulado, tá? Então eu já quero mostrar para vocês aqui de cara os principais benefícios e também adaptações crônicas que tanto o treinamento aeróbio quanto o treinamento resistido trazem, tá? E vou fazer aí uma comparação entre eles. Mas, gente, é claro que essa comparação e esses benefícios e adaptações eu vou relacionar diretamente à doença que eu estou falando, a diabetes, tá? Então, vai ter relação com a glicemia, porque a gente sabe que tanto o treinamento aeróbio quanto o treinamento resistido, eles trazem inúmeros benefícios. A gente está cansado de saber sobre isso, tá? Mas então eu vou trazer para vocês aqui, de repente, o principal benefício que o treinamento aeróbio quanto resistido traz para a pessoa que tem diabetes, tá? E para falar isso para vocês, eu vou dividir aqui, fazer uma comparação de adaptações metabólicas e neuromusculares, beleza? Então tá, olha só. Quando a gente fala aqui de adaptações metabólicas, a primeira coisa que chama a atenção, que vem na nossa cabeça, é justamente esse aumento da sensibilidade à insulina, tá? E, gente, tanto o treinamento aeróbio quanto o treinamento resistido, eles entregam esse benefício, né, para quem pratica esse tipo de treino, tá? Então, nesse quesito, tanto o treinamento aeróbio quanto o resistido, vamos dizer assim que eles praticamente empatam nesse quesito, porque eles entregam isso como benefício, tá? Agora, quando a gente vai falar de capacidade aeróbia, obviamente, aquelas pessoas que fazem treino aeróbio, elas conseguem muito mais benefícios e vantagens em relação à capacidade aeróbia comparado àquelas pessoas que fazem apenas treinamento de força, tá? Essa melhora da capacidade aeróbia, ela vai influenciar também na perda de peso, na diminuição de pressão arterial, vai melhorar o perfil lipídico da pessoa, né? Vai diminuir também, vai ter uma relação direta com a questão da diabetes, né? Então, todos esses benefícios que a pessoa tem em função de uma melhora na capacidade aeróbia vão influenciar diretamente também na questão da diabetes, tá? Eu não sei como é que era para vocês antigamente, eu, um tempo, por anos, escutava que tanto a doença da diabetes quanto doenças cardíacas, a primeira coisa que falavam para mim era que a prescrição de treino aeróbio era a melhor solução. Não, a pessoa tem alguma doença cardíaca, tem diabetes, trabalha aeróbio. Será que hoje, né, ainda é assim? Será que o treino aeróbio ele predomina sobre o trabalho resistido? Vamos falar um pouquinho aqui sobre adaptações neuromusculares. A gente começa a pensar um pouco sobre isso. Tá. Em relação ao aumento de massa muscular. Será que o treinamento aeróbio ele proporciona aumento de massa muscular? Ele até proporciona, tá? Só que ele gera um aumento leve, principalmente em membros inferiores. Agora, não tem nem como comparar, né, os ganhos de massa muscular numa pessoa que faz treinamento resistido comparado com aquelas pessoas que fazem treinamento aeróbio. E mais do que isso, o treinamento resistido, além do aumento de massa muscular, ele aumenta a secção transversa
do músculo, ou seja, o volume muscular, tá? E isso traz um grande benefício para o diabético, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora, vamos detalhar um pouquinho sobre isso, tá? Então aqui, a gente sabe de toda a importância do treinamento aeróbio, né, para pessoas que têm doença cardíaca, que têm diabetes, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o treinamento resistido. Vou fazer uma comparação aqui de diabéticos que não fazem treino resistido com aqueles que fazem. E aí a gente vai conseguir ver algumas diferenças nessas pessoas, tá? Então, vamos pegar aqui uma pessoa diabética que não faz treino de força. O que acaba acontecendo com ela? Tá? Primeiro, que eu falei para vocês ali que se ela não faz o treinamento aeróbio também, ela vai ter um grande problema, porque ela vai começar a perder massa muscular, né? Além de perder massa muscular, o volume do músculo diminui. Ele vai atrofiando. E outra situação, além de diminuir o volume, diminui também o tamanho das mitocôndrias, tá? E, gente, esse músculo ele vai diminuindo porque não tem tanta ativação da insulina e não tem tanta glicose disponível para ativar o processo de síntese proteica, ok? Então, olha só, o pior do que isso é que essa diminuição de massa muscular se dá principalmente através das fibras de força. E são justamente essas fibras que têm o maior potencial de consumo energético de glicose. Então aí tá um dos segredos aqui, explicações da importância do treinamento resistido, tá? Então se essas fibras elas vão diminuir de tamanho, elas vão diminuir ainda também o consumo de glicose, tá? Então fica mais difícil para o diabético conseguir controlar a glicemia. Bom, mas se ele não tem uma musculatura fortalecida, ele não tem um volume muscular grande que faz todo esse processo, né? Como é que ele vai conseguir regular a glicemia dele? Vocês têm ideia disso? A única possibilidade que ele tem é através de medicação, né? Agora a gente consegue perceber ainda mais a importância do treinamento resistido. Porque o treinamento resistido ele vai ser para essa pessoa um remédio também, né? Aliás, tinha um professor meu da pós-graduação em gerontologia que ele falava justamente isso. Se o exercício físico ele fosse colocado dentro de um frasco e vendido nas farmácias, seria o medicamento mais vendido, né? Porque, gente, ele ajuda a melhorar, na verdade, a prevenir e também reabilitar várias doenças. E ele não traz nenhum efeito colateral que seja prejudicial à pessoa. A não ser, né, que a gente trabalhe com doses exageradas, mas isso aí qualquer remédio vai proporcionar. Mas os efeitos do exercício eles são benéficos para todas as outras doenças e também, inclusive, para pessoas saudáveis no que diz respeito aos níveis de condicionamento de uma maneira geral da pessoa, né? Agora, medicamentos, a gente sabe, medicamentos tradicionais de farmácia, eles trazem efeitos colaterais que podem ser prejudiciais, né, a outras doenças que a gente vem a ter. Bom, vamos falar um pouquinho agora do diabético que faz o treinamento resistido, tá? Quais são as vantagens que ele tem? Ele tem aumento do volume muscular, né? Então ele tem aumento da secção transversa e também das mitocôndrias, que eu falei antes, né? Que a pessoa que não faz o treinamento resistido acaba tendo uma diminuição no tamanho das mitocôndrias. Então ocorre hipertrofia, tá? Das fibras do tipo 2, das fibras de força, hipertrofia mitocondrial e também, gente, ocorre um processo de divisão das mitocôndrias, né? De duplicação das mitocôndrias.
Então, além da hipertrofia mitocondrial, ocorre também uma hiperplasia mitocondrial. Então, vamos pensar aqui. A gente sabe, né, eu falei lá no início da live para vocês, que para a glicose entrar no músculo, ela precisa do hormônio da insulina, que daí ele sinaliza o músculo para poder captar a glicose, tá? Só que olha só, o músculo ele tem uma grande vantagem porque ele tem um mecanismo secundário que capta essa glicose independente da sinalização da insulina. Então, olha que legal, gente. Além de todos os benefícios do trabalho aeróbio, olha o grande benefício que o trabalho, que o treino resistido pode trazer para a pessoa com diabetes. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso? É que o melhor aqui para a gente trabalhar com um aluno idoso que tenha diabetes é o treino combinado. Então, a gente trabalha tanto o aeróbio quanto o resistido, tá? Inclusive, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, tem exatamente isso, essa recomendação, trabalho combinado, tá? Só para ilustrar para vocês aqui sobre essas diretrizes, eu peguei aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha quais são as recomendações, tá? Primeiro, em relação ao treinamento aeróbio, recomendado que pessoas com diabetes realizem treinamento aeróbio moderado, com intensidade moderada, diariamente, se for possível. Olha só, então vocês veem aqui a importância do trabalho aeróbio, né? Agora, em relação ao treino resistido, recomendação aqui das diretrizes é de pelo menos 3 vezes na semana, tá? E aí, olha só que interessante agora, 12 a 15 repetições, tá? De cada exercício. Só que depois, gente, de passado por esse momento inicial, fazer de 8 a 10 repetições. E por que eu chamei atenção para essa parte aqui? Porque eu falei bastante ali no trabalho resistido, no aumento de massa muscular, no aumento de volume muscular, do volume mitocondrial, na hiperplasia das mitocôndrias. Então, assim, como é que a gente consegue esse tipo de resultado? Trabalhando com uma intensidade mais elevada. Vamos pensar lá nas alterações fisiológicas que ocorrem na musculatura do aluno. Se a gente trabalhar com uma intensidade baixa, a gente não vai conseguir o estímulo necessário para gerar uma mudança, uma alteração na musculatura, né? Então, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes recomendam que no início, a gente vai pensar aqui num trabalho de base, se trabalhe de 12 a 15 repetições, com uma carga mais baixa, mas depois a recomendação é que se trabalhe de 8 a 10 repetições. Então, treinamento resistido para pessoas diabéticas é fundamental. Outra coisa, hipertrofia para pessoas diabéticas é ainda mais importante. Estou mostrando isso aqui para vocês, falei anteriormente ali que é importante o aumento de massa muscular. E só se dá através desse estímulo de carga, ok? Ainda se fala em preferência por grandes grupos musculares, tá? E aqui, ó, intensidade 50 a 80% de carga máxima. Então, vamos trabalhar lá no início com 50% de carga, para depois a gente conseguir preparar o aluno para trabalhar com uma intensidade maior. Então, este é um detalhe importantíssimo no trabalho com pessoas diabéticas. Então, gente, a recomendação atual de exercício deve ter relação com aumento de massa muscular, tá? Então, aí o treinamento resistido com intensidades mais elevadas e capacidade oxidativa mitocondrial, que a gente consegue também através do treinamento de força e também através do treinamento aeróbio com intensidade moderada,
ok? Beleza, Gui. Ah, tu falou tudo isso, eu entendi que é importante realmente o trabalho aeróbio. É importante o trabalho resistido, né? O trabalho combinado de uma maneira geral. Só que assim, se o meu aluno ele treina só 3 vezes por semana, como é que eu faço? Essa é uma questão que está presente no nosso dia a dia, né? Vou dizer para vocês que a média de frequência semanal dos meus alunos normalmente é 3 vezes. Dificilmente uma pessoa tem condições de pagar um personal 5 vezes por semana ou até de treinar 5 vezes por semana. Tem muita gente que não consegue, não tem tempo para isso, né? Mas e aí, como é que a gente pode fazer então? O que a gente pode fazer? Se eu for atender o meu aluno 3 vezes por semana, meu aluno diabético, eu posso fazer o treino combinado nas 3 aulas, né? Então eu posso fazer uma parte da aula treinamento aeróbico e a outra parte treinamento resistido, tá? Ou eu posso fazer de maneira também mesclada. Um dia eu vou dar uma ênfase no trabalho aeróbio, no outro dia eu vou dar uma ênfase no trabalho resistido, tá? Mas e aí, se eu quiser fazer um combinado, o que será que é mais interessante? Eu começar pelo aeróbio ou começar pelo treinamento resistido? Gente, o trabalho aeróbio moderado, que nem eu falei para vocês, ele tem uma característica de baixar de maneira mais rápida o índice glicêmico, tá? Porém, ele não mantém a glicemia baixa por tanto tempo comparado com o treino resistido. Então, se eu vou trabalhar com um diabético, fazer um treino combinado, eu dou preferência por fazer um trabalho aeróbio no início, tá? Para depois fazer um trabalho resistido. É claro que não é simplesmente eu começar a aula já fazendo aeróbio e depois o resistido. Né? Tem toda a estrutura de aula. Inclusive, eu tenho várias aulas aí, várias publicações na página que falam sobre uma estrutura de aula. E serve para as pessoas que têm doenças específicas também. O que difere é a parte principal do treino. Como é que a gente vai trabalhar em relação às variáveis, tá? Bom, se o aluno treina 5 vezes por semana comigo, aí sim eu tenho mais liberdade para trocar o treino dele, né? Alternar, treino aeróbio num dia, treino resistido no outro. Se o aluno treina 5 vezes por semana, porém ele treina comigo apenas duas vezes, aí, gente, o que eu faço? Uma estratégia, tá? Eu procuro dar preferência para o treino resistido. Isso porque ele não vai ter condições de, nos outros dias, fazer um treinamento resistido sozinho. Daqui a pouco ele não vai ter a disponibilidade para fazer academia, né? Ele não vai saber como fazer. E o treinamento aeróbio para ele é muito mais fácil, porque ele pode fazer na rua. Daqui a pouco ele tem uma esteira em casa, uma bicicleta, e ele pode usar, né? Só que daí, claro, eu vou ter que prescrever esse treinamento aeróbio para ele, tá? E aí tem outras aulas que eu falo aqui sobre a intensidade de treinamento aeróbio, como é que a gente pode fazer isso, ok? Então, a estratégia que eu utilizo bastante, tá? O aluno normalmente faz 2 ou 3 vezes na semana comigo. Eu utilizo a maior parte desse tempo para fazer o treinamento resistido com ele. E nos outros dias eu prescrevo e aí ele tem que fazer, gente. Vocês tem que entrar na mente dele para ele realizar esse treinamento aeróbio nos outros dias. Até porque isso é fundamental para a gente conseguir alcançar os objetivos que ele quer. Tá? Então, nos outros dias, eu recomendo que ele prescrevo o treino aeróbio dele e ele faz ou na rua ou em casa. Tá? Então, essa é a ideia. Gente, eu trouxe aqui só para finalizar, tem uma matéria aqui que é de um cara que eu gosto muito na área, que ele é bem polêmico, né? Que é o Paulo Gentil. Ele é muito polêmico, mas eu gosto muito porque tudo que ele fala está baseado aqui em estudos científicos e tal. E aí tem um estudo que ele fala aqui, que é de 2010, onde os autores desse estudo pegaram pessoas saudáveis e
deixa eu ver aqui, pegaram pessoas saudáveis e por 2 semanas elas fizeram reduzir a quantidade de passos, de 10.500 passos para 1.344 passos no dia. E aí eles avaliaram o impacto que isso teria no metabolismo da glicose. Olha que interessante esse estudo dele aqui. E aí os resultados revelaram que essas 2 semanas onde as pessoas ficaram paradas, primeiro, promoveram perda de massa muscular nas pernas, tá? Normal, né? Então, só que o que foi mais assustador nesse estudo foi perceber que nessas 2 semanas, onde as pessoas ficaram paradas, olha só, houve uma redução de 17% no metabolismo de glicose, tá? Então, gente, são 2 semanas parado. 2 semanas que normalmente nossos alunos tiram de férias. Se o meu aluno diabético ficar 2 semanas parado, olha o que pode acontecer com ele. Além dele perder massa muscular, né? E eu já falei de novo, né, na importância do volume de massa muscular para um diabético, ele tem redução de 17% no metabolismo de glicose. Então, com essas comprovações aqui, como desse estudo e das diretrizes que eu falei para vocês, que a gente percebe que é importante para o nosso aluno diabético ter esses estímulos, tanto do treino resistido quanto do treino aeróbio, né? E, gente, mais do que isso, eu sempre falo aqui no final de cada live que além de a gente ter todo esse conhecimento sobre essas particularidades relacionadas a doenças específicas, né? Conhecimento técnico sobre o trabalho com idosos, é muito importante que a gente tenha também conhecimento sobre os meios que vão fazer a gente chegar a um faturamento de 10 mil por mês. E não é só através de conhecimento técnico, é também ter conhecimento sobre um processo de vendas, né? De como externar esse conhecimento que a gente tem para pessoas que não treinam conosco, né? Então, o objetivo para a gente chegar lá aos 10 mil por mês é vender o nosso serviço. Vender esse nosso serviço que é qualificado tecnicamente. Então, são estratégias, né, de todos os setores aqui que a gente vai juntando para chegar nesse faturamento de 10 mil, ok? É importante conhecimento técnico? Obviamente que é muito importante e eu demonstrei aqui de novo para vocês. Mas é importante vocês saberem vender o serviço de vocês também, tá bom? Vocês vão encontrar diversos outros assuntos, né, aqui na nossa página sobre isso. E eu volto agora com live na próxima terça-feira, se não tiver nenhum problema, né, de luz aqui como eu tive hoje, às 15 horas. Tá bom, pessoal? Um bom final de semana para vocês todos. Obrigado a todos que estiveram aqui comigo e até terça-feira.